trazer uma outra senhor nessa espaço do curso. Eu queria lhe fazer uma pergunta em relação ao procedimento cirúrgico, tá? Do pós-operatório inicial. Bom, a primeira pergunta seria quais são os principais fatores que determinam o sucesso da cirurgia? Então, eu acho que o principal fator começa com a indicação da cirurgia. É muito importante, quando a gente fala em reconstrução do cruzado anterior, a gente entender o contexto que está inserido esse paciente com lesão do cruzado anterior. Eu preciso saber se esse paciente tem uma lesão isolada, se esse paciente tem um eixo mecânico alinhado, se ele tem alguma outra queixa além da instabilidade, se por acaso esse paciente vem acompanhado de outras características e, naturalmente, também quais são as perspectivas desse paciente. Então, a partir daí, você vai traçar qual o melhor tratamento para o seu paciente. E esse é o primeiro passo para que as coisas aconteçam da forma correta. Uma vez que você defina qual vai ser o melhor tratamento, se vai ser cirúrgico ou não cirúrgico, e especialmente no cirúrgico, aí você vai definir as técnicas que você vai usar. E esse é o segundo fator, sem dúvida, que é determinante para o sucesso, a técnica. E para a execução de uma boa técnica, você precisa de uma boa estrutura. Então, você precisa saber se você tem à sua disposição uma estrutura adequada. Normalmente, as cirurgias são feitas por artroscopia, então eu preciso ter uma estrutura adequada e, a partir daí, eu preciso também ter um implante adequado. Então, dentro do implante existe uma gama muito grande de variedades, preciso saber também se eu tenho um implante adequado. Feito isso, eu vou para a próxima etapa, que é o controle da dor. Eu faço o pós-operatório inicial, é o controle da dor desse meu paciente, e que muitas vezes esse controle já inicia no pré-operatório. Dependendo do perfil do paciente, a gente já inicia com um trabalho de ritmo de dessensibilização, com medicações que muitas vezes começam um mês antes da cirurgia. No intraoperatório, alguns cuidados nesse sentido, e aí você tem que ter uma atenção especial para esse pós-operatório imediato para que você consiga evitar escapes de dor. Então, o paciente ele só deve ser liberado do hospital quando tiver uma dor, e numa escala de 0 a 10, uma dor de no máximo 3, esse é um dos parâmetros que a gente usa para poder dar alta. Por quê? Porque isso impacta diretamente o resultado. O paciente que está com uma dor muito intensa, ele vai ter muita dificuldade, especialmente de reabilitar, e isso acaba impactando no resultado, principalmente no resultado a curto prazo. E ainda nessa fase perioperatória inicial, o cuidado especial com a ferida, isso é muito importante. Né? Assim, eu entendo que a prioridade nas primeiras 2 semanas de pós-operatório são controle de dor e cicatrização da ferida. Então, um cuidado especial justamente nessa etapa. Passado isso, aí sim você vai entrar na fase de reabilitação propriamente dita, e aí isso naturalmente tem um impacto muito importante no resultado desse paciente. Então, são várias etapas, né, que isso normalmente é alinhado junto com o fisioterapeuta, mas as etapas elas contemplam normalmente controle de dor, grande movimento, e a partir daí você começa a fazer um trabalho de ativação muscular, até que você trabalhe os gestos esportivos e passa para o protocolo do retorno to play, que é o retorno ao esporte, que aí existe uma série de fatores, e normalmente, principalmente quando a gente fala em esporte de alto rendimento, isso é feito junto com a preparação física, porque existe uma série de parâmetros que a gente usa hoje para devolver um atleta ao esporte. Em relação à parte dos chutes, quais são os critérios que o senhor considera essencial para a escolha dos chutes? Se existe um perfil para cada tipo de paciente? Acaba assim, numa cirurgia primária, isso acaba sendo muito a preferência de cada cirurgião. Dependendo do paciente, se for uma revisão, aí sim, hoje a tendência é que o enxerto do quadríceps seja o mais usado, porque é aquele que a literatura nos mostra que tem melhor resultado. Um enxerto mais forte, mais robusto, ele consegue mais. Mas para as cirurgias primárias, embora exista alguma discussão que no atleta de futebol, por exemplo, o ligamento patelar é melhor, não existe nada assim realmente convincente na literatura que diga isso é melhor ou pior. Acaba muito sendo em função da escolha do cirurgião. Em relação às variáveis do paciente ser sedentário, atleta, idade, isso é importante para o senhor adaptar a cirurgia, escolha. Na verdade, a cirurgia não. Na verdade, você tem que envolver o paciente no tratamento. É importante a gente entender que a cirurgia ela é uma das etapas
e não necessariamente até mais importante. Eu preciso muito de um paciente com uma musculatura bem controlada, bem preparada, para que eu possa ter um resultado pós-operatório. É só a gente lembrar que o enxerto nativo, o LCA nativo, ele tem uma resistência que gira em próximo de 2.000 newtons, e no entorse moderado, essa força costuma chegar próximo de 2.500 newtons. Quer dizer, se eu fosse depender só do meu ligamento, iam romper todos que fossem submetidos a um entorse. Então, isso é para deixar claro que se eu não tiver uma musculatura protetora, a minha chance de lesão, minha chance de sucesso vai acabar sendo muito menor. Então, isso é importante, que o paciente entenda isso, né? Então, se ele realmente pensa em ter um joelho estável, em praticar esporte, é importante que ele tenha uma musculatura bem preparada. Em relação à complicação do pós-operatório, que eu considero um alerta, não funciona nesse caso de atenção. Sem dúvida nenhuma, dor, né? Acho que assim, a complicação mais importante são as complicações de resposta exacerbada ao estímulo, seja pela cirurgia, seja pela terapia. Então, dor é um sinal de alerta importante. No pós-operatório inicial, sem dúvida, a condição da ferida. Então, tem que ter um cuidado especial. Por isso, eu entendo que a gente tem que deixar a fisioterapia ostensiva, mesmo a partir de 2 semanas. Acho que as primeiras 2 semanas são para controle de dor e cicatrização dessa ferida, né? E naturalmente, se o paciente tiver queixa de instabilidade, seria uma complicação mais grave, e normalmente a cursa com reoperação não é comum, felizmente. As técnicas evoluíram muito, mas sem dúvida, esse é um sinal de alerta, sobretudo mais a médio e longo prazo, naquele paciente já está nas últimas fases da reabilitação. Sobre essa parte aí do pós-operatório, parte assim, eu queria perguntar quais são os critérios que o senhor considera essencial para definir se o paciente precisa ou não da cirurgia, se pode seguir ou não um tratamento conservador, por exemplo. Então, primeiro a idade do paciente, né? A gente precisa entender que, do ponto de vista biomecânico, o principal estabilizador para a anteriorização da tíbia é o cruzado anterior. Então, na falta dele, alguém vai ter que tentar fazer isso. E normalmente esse alguém é o cono posterior do menisco medial. Então, quanto mais jovem eu tiver uma lesão do cruzado anterior, maior a chance de, mediante um paciente não tratado, não feita a cirurgia, de eu ter lesões em função da falta do cruzado anterior. Então, principalmente cono posterior do menisco medial, mas também cartilagem. Então, normalmente a idade é um bom parâmetro. A literatura fala que a partir dos 45 anos de idade você tem que levar em consideração alguns outros critérios, como, por exemplo, a presença de instabilidade em si. Então, a presença de instabilidade sempre é um parâmetro importante. Então, você precisa saber se o paciente tem queixa de instabilidade. Se tem instabilidade franca, sem dúvida, a cirurgia passa a ser a melhor indicação. E, além disso, também o quanto que esse paciente pretende praticar esporte, sobretudo esporte que envolva mudança brusca de direção. Então, se eu quero jogar um futebol, jogar basquete, dificilmente eu vou conseguir fazer isso se eu não tiver um joelho estável. Então, a tendência é que, nesses casos, você também indica a cirurgia por esse motivo, para que você dê estabilidade, proteja esse joelho de outras lesões. E, em última análise, o que a gente quer é tentar dar uma sobrevida maior para esse joelho, porque a literatura mostra que os pacientes com ligamento cruzado anterior não tratados cirurgicamente, a longo prazo eles costumam cursar com mais artrose do que aqueles que foram tratados cirurgicamente. Então, pensando a médio e longo prazo, para você tentar restabelecer e proteger aquela articulação, isso também faz todo sentido você indicar a cirurgia de reconstrução. Essa parte agora, que é a final, sempre pergunta sobre a comunicação